Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos bem no início, né, bem nas primeiras questões, mas antes de passar aqui para o Michel e para o Eric, aquele convite, né, para você se inscrever no nosso canal, caso não tenha inscrito, tanto no canal Estudar Kardec, quanto no canal Kardec Tube, que é o canal administrado pelo Michel, e no Kardec Espiritismo em Kardec, que é o canal administrado pelo nosso amigo Eric, tá, pessoal? Então, vocês vão ver as logos acima aí no canto superior direito do vídeo de vocês aí, e a gente pede o apoio de vocês, se inscrever, comentar, curtir e compartilhar os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Bom, hoje eu passo a palavra para o Michel, e mais uma vez saudando a você que está nos assistindo agora. Michel, boa noite, Eric. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos no 6º estudo da obra O Livro dos Espíritos, de Kardec. A gente está indo para a questão 5, bem no iniciozinho, tratando ainda de Deus. A gente está tratando agora das provas da existência de Deus. Então, sejam todos bem-vindos, participem, mandem questões, curtam, compartilhem. E eu passo para o Eric dar também as boas-vindas dele. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Com certeza será um excelente estudo. Muito bom, pessoal. Bom, Michel, vocês querem fazer alguma introdução? Você já quer que compartilha? O Eric, às vezes, quer relembrar alguma coisa aí? Eu quero mostrar, rapidinho, eu pedi para vocês um espaço pequeno para mostrar, a gente visualizar algo que, no meu entendimento, vai contribuir para a gente ter mais elementos para ir entendendo essas questões que a gente está vendo, né? É como eu sempre digo, o mais importante são as questões, é a obra em si, mas como a gente tem muita preocupação em ajudar as pessoas a entender essas questões mais filosóficas, eu julguei interessante fazer um pequeno slidezinho ali, só para mostrar algumas noções que vão ajudar a gente a pensar um pouco. Claro que é uma coisa bem simples, e para poder prosseguir, já que no estudo passado a gente tratou de lei de causa e efeito, eu quis fazer esse esquemazinho aí em slide, bem rapidinho para comentar, para ajudar as pessoas a entender. Então eu posso comentar sobre eles rapidamente, aí eu já passo para vocês, se vocês quiserem falar sobre alguma coisa do estudo passado, e também comentar sobre a minha própria fala. Então eu não quero gastar muito tempo, mas se tu puder colocar na tela, e aí eu já explico qual que é a intenção do que eu quero mostrar, e eu acredito que vai ajudar. É uma coisa bem simples, não tem uma... É mais ou menos um esqueminha para a gente entender de uma maneira bem simples como é que se dá a construção do conhecimento. Como é que o ser humano aprende, né? Como é que a gente faz teoria, como é que a gente explica as coisas, né? Monta filosofia, monta ciência. Claro que, se tiver alguém mais técnico nos assistindo, vai perceber que certas discussões eu não vou entrar, porque não é também um objetivo aqui, né? A gente não vai discutir aqui empirismo, racionalismo e detalhes mais profundos de filosofia da ciência, mas de um ponto de vista mais simples, simplesmente, para a gente ter uma certa ideia e formando através da repetição, a gente monta um esqueminha, volta no assunto, vem, vai, assim a gente vai amadurecendo o entendimento sobre essas questões. Então eu mostrei ali que, primeiramente, de uma maneira muito simples, como é que a gente conhece as coisas, entende as coisas, formula teorias sobre as coisas. A gente tem basicamente aí a razão e os sentidos, né? Então a razão,
que é essa capacidade do espírito, né, de raciocinar sobre as coisas, de procurar estabelecer explicação, sentido para as coisas. Qualquer pessoa tem a capacidade de raciocinar, né? A gente raciocina o tempo inteiro, a gente pensa o tempo inteiro. E os sentidos, quando a gente está no corpo, aqui eu estou falando do homem, né, o espírito no corpo, a gente se utiliza também dos sentidos, que é o nosso modo de interagir com o mundo exterior, onde a gente vai captando através dos nossos sentidos as coisas à nossa volta, e à medida que a gente capta esse mundo que nos rodeia, a gente vai também, com o uso da razão, tentando entender como é que essas coisas funcionam. Eu dei um exemplo muito simples aqui. Se a gente pegar as plantas, os animais, que hoje a gente tem aí as ciências que estudam, a gente consegue, num certo sentido, estudar e entender como é que funciona essa parte da natureza usando basicamente esses dois elementos que eu coloquei aqui. Eu uso a razão, o raciocínio, a lógica, eu uso o pensamento e os sentidos para estudar. A gente observa a natureza, observa as plantas, os animais, e a partir dessa observação, a gente vai construindo uma maneira de explicar o que são, né, essas plantas e esses animais. Notem que é assim que a gente constrói conhecimento, né? Agora, percebam que para muitas coisas que a gente vai estudar e fazer teoria, apenas a razão e os sentidos não bastam. Pode passar para o próximo slide ali, Laura. Aí, muitas vezes eu preciso de aparelhos. Como, assim, se eu usar só a razão e os sentidos, há determinados assuntos da natureza que eu não consigo estudar de uma maneira mais completa. Então, o ser humano aprendeu a fazer o quê? Desenvolver aparelhos que suprem aquilo que os sentidos e a razão não conseguem não consegue atingir. Claro que, e por isso que eu disse que eu não vou entrar nisso, para eu desenvolver os aparelhos, eu vou precisar da razão e dos sentidos, né? Mas então o ser humano, quando a razão e os sentidos não bastam, ele desenvolve aparelhos para estudar mais coisas da natureza. Aí eu dei aqui dois exemplos. Os seres microscópicos, né? Ou os próprios planetas, que de uma maneira direta, através dos nossos sentidos, a gente não consegue estudar, né? Então eu não consigo enxergar com os olhos do corpo, com a visão do corpo, os seres microscópicos. Então o ser humano desenvolveu um aparelho para poder visualizar esse mundo microscópico, e aí sim, utilizando a razão e os sentidos, saber explicar e estudar eles. Então, percebam, quando muitas vezes a razão e os sentidos não bastam, a gente desenvolve aparelhos para poder acessar coisas que a gente não tem em condições normais, como ver os próprios planetas. A gente pode ver estrelas no céu, a gente vê, por exemplo, satélite como a Lua, mas para aprofundar esse estudo desses exemplos que eu estou dando, a gente desenvolve aparelhos. Agora, é muito curioso, há certos elementos da natureza que nem a razão, os sentidos, e eu não tenho nem aparelhos para estudar. E um exemplo disso é o Espiritismo. Então, o Espiritismo, quando eu vou estudar aqui os princípios que o Espiritismo traz, alguns elementos da filosofia espírita, eu não tenho aparelhos para estudar, o ser humano não desenvolveu aparelhos, somente a razão e os sentidos não bastam, e aí eu vou ter um novo elemento que o Espiritismo traz para poder ter um estudo sobre esses pontos da natureza. Então, claro, de uma certa maneira, o aparelho do Espiritismo é o médium, né? O médium, ele consegue acessar o mundo dos espíritos que somente com a razão e os sentidos eu não consigo acessar de uma maneira profunda, né? Eu não consigo ter as informações que o Espiritismo trouxe, ele só conseguiu descobrir através da mediunidade, então é como se fosse o aparelho do Espiritismo, a mediunidade, né? Mas dessa mediunidade surge toda a teoria espírita. Então, por exemplo, quando os espíritos vão nos ensinar sobre Deus, eles estão nos trazendo informações sobre Deus. Somente a minha razão e